O que descobri sobre banha de porco vai te surpreender, e muito. É assim que começo este vídeo, não por sensacionalismo, mas porque o que encontrei mexeu com minha prática, com minha memória e com a forma como eu explico o risco para os pacientes. Eu sou o Dr. Gabriel, médico e pesquisador, e quero te levar comigo numa investigação que mistura lembrança da cozinha da minha avó, ciência publicada e um experimento simples que você pode ver na tela. Ao final, você vai ter 7 verdades que explicam por que a banha foi demonizada e por que alguns óleos saudáveis podem, na prática, ser piores do que imaginamos. Se quer ver mais vídeos assim, curta e se inscreva. Lembro da cozinha da minha avó. Pote branco de banha no balcão, cheiro de alho e cebola fritando, aquele alimento que parecia carregar proteção. Era comida de verdade. Cresci acreditando que gordura saturada era problema e que óleo vegetal era sinônimo de saúde. Trabalhei décadas prescrevendo redução de gordura e recomendando óleos insaturados. Acontece que, ao mergulhar nas evidências e em como alguns óleos são produzidos e usados, encontrei coisas que mudaram minha visão. Vou listar 7 fatos, do menos surpreendente ao mais impactante. As referências que cito vão aparecer na tela e na descrição. JAMA 2016, JAMA 2024 e estudos sobre aldeídos como 4-HNE estão entre eles. O primeiro ponto que você precisa entender é histórico e político. Ancel Keys foi uma figura central na narrativa sobre gordura saturada. Ele apresentou dados que relacionavam gordura e doença cardiovascular, e isso moldou políticas e recomendações por décadas. Há críticas legítimas sobre escolhas metodológicas. Algumas análises históricas mostram que certos conjuntos de dados foram privilegiados na construção do argumento. Isso não quer dizer que todo o conhecimento anterior esteja errado, mas nos lembra que ciência é feita por pessoas e pode ser influenciada por decisões, vieses e por quem financia pesquisas. Também há documentos e investigações apontando como interesses econômicos, como a indústria açucareira, direcionaram o foco de debates científicos. Reafirmo, não se trata de teorias da conspiração, mas de contexto que precisa ser considerado ao interpretar recomendações antigas. Agora, as 7 verdades. Vou começar pelo número 7 e subir ao mais decisivo. Verdade 7. Processamento industrial transforma o óleo em um produto muito diferente do alimento. A maioria dos óleos vegetais refinados passa por extração com solventes como o hexano, seguida de etapas de clarificação e desodorização. O resultado é um óleo claro, neutro e estável na prateleira, mas muito diferente do fruto ou semente original. Esse processamento pode deixar resíduos, alterar o perfil de nutrientes e criar compostos não presentes no alimento fresco. Além disso, muitos óleos são embamados ou distribuídos em recipientes plásticos, e estudos detectaram contaminantes como fitalatos em alimentos processados, inclusive em óleos. Não estou dizendo que toda garrafa de óleo é tóxica, mas que há uma diferença clara entre gordura trazida da natureza e o insumo industrializado que usamos em grandes quantidades. Verdade 6. Óleos poliinsaturados são instáveis ao calor. Ômegas 3 e 6, boas palavras para memorizar, são essenciais, mas quando aquecidos, as ligações químicas que os tornam fluidos também os tornam frágeis. Sob calor, oxidação acontece, moléculas se quebram e formam produtos secundários. Entre esses produtos estão os aldeídos, uma família de compostos reativos que inclui o tal 4-HNE. O que interessa, esses aldeídos não são apenas cheiro ruim. Estudos de toxicologia mostram que eles reagem com proteínas, lipídios e DNA, potencialmente danificando células. Em laboratório, exposições a altas concentrações são claramente nocivas. Em pessoas, a relação é mais complexa, mas há evidências associativas ligando aldeídos a processos de envelhecimento celular e doenças crônicas. Verdade 5. 4-HNE e outros aldeídos aparecem quando óleos poliinsaturados são aquecidos ou reutilizados. Aqui entra o aspecto prático. Fritura prolongada, reuso do mesmo óleo em altas temperaturas, e técnicas de cozinha como fritura profunda favorecem a formação desses compostos. Alguns estudos mediram níveis crescentes de aldeídos conforme o óleo era aquecido e reutilizado. Isso vale tanto para inalação quanto para ingestão. A fumaça de óleo aquecido contém partículas e compostos voláteis que podem ser inalados, expondo quem cozinha e quem está ao redor. Em resumo, calor mais óleo poliinsaturado, maior chance de formar aldeídos reativos. Verdade 4. Na prática culinária, o hábito é o problema. Em casa e na indústria, o que impera é a economia. Reutilizar óleo, aquecer por longos períodos, usar temperaturas muito altas. Restaurantes e fritadeiras industriais frequentemente reutilizam grandes volumes de óleo vegetal refinado por dias. Isso amplifica a oxidação e concentração de compostos indesejados. O risco não é uma questão apenas de queima, é a soma. Óleo industrial, mais calor repetido, mais reuso, mais aldeídos, mais partículas, mais risco de efeitos adversos associados em estudos observacionais.
Esse padrão explica por que em populações que consumiam menos alimentos processados e menos óleo reutilizado, medidas de saúde se comportavam de forma diferente. Verdade 3. Banha é um alimento composto e tem características químicas diferentes. Banha é majoritariamente gordura saturada e monossaturaada, com menos poliinsaturados do que muitos óleos vegetais. Ela resiste relativamente melhor ao calor sem formar tantos aldeídos quanto óleos poliinsaturados. Além disso, gorduras de animais criados ao ar livre tendem a concentrar vitaminas lipossolúveis como vitamina D3. Isso não transforma a banha em superalimento, nem a isenta de riscos, mas explica por que, em termos de estabilidade ao cozinhar, ela pode representar uma opção prática para certas preparações. Atenção! Essas diferenças químicas não anulam a necessidade de moderação nem apagam riscos metabólicos individuais. Verdade 2. Substituições observacionais nos grandes estudos exigem leitura cuidadosa. Um exemplo. Um grande estudo publicado recentemente no JAMA, com centenas de milhares de participantes, indicou que substituir algumas gorduras animais por óleos vegetais estava associada a menor mortalidade em análises observacionais. Esse dado é importante e apareceu na tela, mas precisamos interpretar com cautela. Estudos observacionais mostram associações, não provam causalidade. Não distinguem necessariamente o tipo de óleo vegetal, nem como ele foi usado, frito, cru, reutilizado, e não medem todos os potenciais subprodutos tóxicos gerados pelas cozinhas do dia a dia. Então vale a lição. Números grandes importam, mas o contexto importa tanto quanto o número. Verdade 1. A forma como cozinhamos transforma o risco. Aqui está o ponto que mais me surpreendeu. O problema não é intrínseco apenas à molécula saturada ou insaturada, mas a interação entre a gordura, o processamento industrial e a nossa prática culinária. Um óleo poliinsaturado refinado que nunca é aquecido e é usado cru em saladas tem comportamento totalmente diferente de um óleo reutilizado em frituras industriais. Banha, por sua vez, sendo mais estável, tende a produzir menos aldeídos sobre as mesmas condições. Essa constatação altera como devemos pensar em recomendações. Não basta classificar gorduras por ruins ou boas sem considerar o uso, processamento e população. Agora uma parte visual, o experimento das 3 panelas. Colocamos 3 pequenas panelas lado a lado, óleo de soja, representando os óleos vegetais refinados, banha e azeite extra virgem. Aquecemos cada um em fogo médio, observando cor, cheiro, fumaça e tempo até aparecer fumaça visível. Você verá na tela como o óleo de soja começa a gerar fumaça e um cheiro mais agressivo relativamente rápido. A banha mantém estabilidade por mais tempo, com menos fumaça. O azeite extra virgem tem um comportamento intermediário, dependendo da qualidade, mas seu sabor e aroma são perceptíveis. Importante, não reproduza isso sem cuidado. Faça em pouca quantidade, com boa ventilação e nunca deixe sem supervisão. A ideia do experimento é sensorial e indicativa, não é um teste absoluto de toxicidade. Ele ilustra a diferença prática de estabilidade ao calor. Durante o experimento, atenção a um detalhe técnico. O ponto de fumaça é uma medida prática, mas não diz tudo. Mesmo antes de aparecer fumaça, reações químicas já estão ocorrendo. E quando o óleo é reutilizado, compostos indesejados podem se acumular mesmo se a panela não estiver queimada ao toque. Por isso, em cozinhões comerciais, a prática de trocar óleo com frequência é essencial. Em casa, evitar reusar óleo e ajustar temperatura reduz riscos. Quero reforçar o que a ciência mostra sobre aldeídos como o 4-HNE. Estudos de toxicologia demonstram que o 4-HNE é reativo e pode danificar componentes celulares. Pesquisas associativas ligaram exposições a compostos oxidativos a processos ligados ao envelhecimento, aterosclerose, disfunção mitocondrial e risco aumentado de doenças crônicas. Repito, a associação e plausibilidade biológica, a evidência direta em humanos sobre quantidades típicas de exposição na dieta ainda é complexa. Por isso, evito dizer que 4-HNE causa tal doença de forma absoluta, mas é um sinal claro de que minimizar a formação desses compostos é sensato. Quem deve ter cautela especial? Pessoas com diabetes, resistência à insulina e hipercolesterolemia familiar. Em indivíduos com resistência metabólica, padrões alimentares que promovem inflamação e estresse oxidativo tendem a piorar o quadro. Além disso, portadores de dislipidemias genéticas precisam de orientação médica personalizada. Para esses grupos, minha recomendação clínica é inequívoca. Consulte seu médico ou nutricionista antes de incluir banha de forma regular na dieta. Em outras palavras, banha pode ser uma opção para muitos, mas não é para todos. E quanto ao ômega 6 e à inflamação? Existe a preocupação com o excesso de ômega 6 na dieta moderna. O ideal é equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6.
Dietas muito ricas em ômega 6, vindas de óleos refinados industrializados, podem favorecer um estado pró-inflamatório em contextos específicos. Novamente, tratam-se de associações e mecanismos possíveis, não de sentença definitiva. Mas é um motivo adicional para preferirmos alimentos integrais e minimamente processados. Então, o que fazer na prática, começando hoje? 3 ações simples que eu recomendo e que você pode adotar já. Primeiro, reduzir o uso de óleos vegetais refinados para frituras e evitar reutilizar óleo. Segundo, preferir azeite extra virgem para uso em frio e cozimento leve. Terceiro, considerar a banha como alternativa para cozinhar em altas temperaturas, desde que você não tenha condições metabólicas que contraindiquem seu uso. Essas são orientações práticas e não universais. Se você tem diagnóstico de diabetes, resistência à insulina ou hiperlipidemia hereditária, procure avaliação médica antes de qualquer mudança significativa. Quero ser honesto sobre minha trajetória. Fui criado e formado numa era em que reduzir gordura saturada era a regra. Eu recomendei isso. Com o tempo, ao revisar evidências históricas, ler estudos recentes e entender o processamento industrial e os perigos da oxidação, mudei de opinião em vários pontos. Não por capricho, mas por responsabilidade clínica. Quando a evidência muda, nossa prática deve mudar também. Sou médico, e é esse compromisso com a ciência, aliado à humildade, que me permite dizer que aprendi e que continuo aprendendo. Algumas perguntas que sempre recebo. A banha engorda mais? Depende de calorias totais e do contexto da dieta. Banha tem mais gordura saturada, mas gordura por si só não é mágica para ganho de peso. O que conta é balanço energético e qualidade global da alimentação. Outra pergunta. Devo jogar fora todo o óleo de cozinha da minha casa? Não é necessário um gesto extremo. A recomendação prática é evitar óleos refinados para frituras frequentes, não reutilizá-lo e preferir alternativas mais estáveis quando precisar fritar. Não posso deixar de lembrar de nuances. Azeite extra virgem de boa qualidade tem compostos antioxidantes que o tornam valiosos. Em contextos onde o óleo vegetal não é aquecido ou é usado com moderação e não reutilizado, ele pode fazer parte de uma dieta saudável. A grande diferença está em como esses óleos são processados e usados. A política nutricional pública e as mensagens simplificadas muitas vezes falham em transmitir essas sutilezas, e é aí que você, como consumidor informado, pode tomar decisões melhores. Se algo aqui despertou sua curiosidade, apontei estudos-chave que aparecerão na tela e na descrição. Você encontrará o artigo de revisão sobre a história de recomendações de gordura e análises contemporâneas no JAMA, o grande estudo de 2024 com centenas de milhares de participantes e trabalhos técnicos sobre 4-HNE e aldeídos de oxidação. Use essas fontes para aprofundar, sempre lembrando de diferenciar estudo observacional, ensaio clínico e experimentos de laboratório. Antes de encerrar, um último lembrete sobre segurança na cozinha. Nunca aqueça óleo sem supervisão. Faça na cozinha bem ventilada. Mantenha uma tampa por perto para abafar chamas e utilize quantidades pequenas em casa. Não proponho que todos saiam comprando banha em grandes quantidades. Proponho consciência. Entender o que vai na panela, como foi produzido e como você cozinha. O que descobri sobre banha de porco vai te surpreender, porque nos força a romper com categorias simplistas. Banha não é um veneno absoluto. Óleos vegetais refinados não são automaticamente saudáveis em todas as circunstâncias. O que importa é o processamento, a estabilidade ao calor, o reuso e o contexto metabólico de cada pessoa. Informação é poder, e poder bem usado nos ajuda a cozinhar melhor, viver com mais saúde e respeitar as tradições sem abrir mão da ciência. Comente qual dessas verdades mais te surpreendeu e se você já testou substituir óleo por banha na sua cozinha. Volte em 30 dias para me contar os resultados. E se quiser se aprofundar, assista ao vídeo que eu deixei sugerido na tela sobre azeites e outros sobre como interpretar estudos nutricionais. Obrigado por acompanhar até aqui. Cuide da sua cozinha com sabedoria e com um pouco mais de curiosidade.